Mais um enfoque importante que o Rebbe nos fornece a respeito da atitude em relação a tzedakah, ou de qual deve ser a nossa mentalidade, nosso approach, né, em relação à prática da tzedakah. Sem dúvida alguma, a tzedakah está ligada à prática de bondade, caridade, doações para o pobre, necessitado, carente, etc. Isso está ligado com o preceito bíblico, uma mitzvah essencial, uma chave mestra para toda a Torá, a grande regra da Torá, a mitzvah de amar o próximo como a si mesmo. Então a tzedakah deve ser dada imbuída, com a pessoa imbuída desse preceito, ou seja, deve dar com amor, ame o próximo como a si mesmo. Deus nos livre se a pessoa estivesse nessa situação, se a situação fosse inversa, se ele, hoje, doador, estivesse passando por necessidades. Então, o quanto ele precisaria, o quanto ele gostaria de receber, e não só de receber o mínimo, mas tudo o que é adequado para que ele pudesse não só se alimentar, mas viver de forma digna, junto com seus familiares, etc. Então, isso significa dar a tzedakah de forma semelhante ao que a pessoa deseja e quer para si, né? Cumprindo, imbuída do sentimento que é uma mitzvah de amar o próximo como a si mesmo. Porém, o Rebbe nos alerta que aqui, às vezes, no subconsciente da pessoa, e dependendo do tipo de pessoa, aqui pode se infiltrar alguma armadilha, algum tipo de pensamento, de questionamento, etc., que isso pode levar a pessoa a conclusões e atitudes erradas. O Rebbe nos alerta, temos que tomar cuidado quando a Torá fala ame o próximo como a ti mesmo. De repente a pessoa pode começar a fazer um acerto de contas, fazer contas consigo mesmo, dizendo, sabe o que? Eu sou uma pessoa, mesmo que eu tenho recursos, mas eu vivo modestamente, de uma forma discreta, e eu como muito pouco, e eu, enfim, mesmo tendo recursos e condições, eu me contento e me sustento com o mínimo, e me contento com isso. Então, se eu, mesmo tendo condições, como tão pouco, bebo tão pouco, talvez a pessoa está em dieta, ou sei lá. Então, ele pode imaginar, tudo bem, eu tenho que amar o próximo como a si mesmo, né? Já que eu, para mim mesmo, sabe, a última vez que eu comprei roupas novas, ou sei lá, né? Ou para mim, eu não busco tanto conforto em casa, ou qualquer coisa, eu aceito. Então, de repente, a pessoa pode raciocinar, e racionalizar, já que a Torá pede para eu amar o próximo como a si mesmo, em relação a mim mesmo, eu sou muito minimalista, né? Eu busco muito pouco, me contento com muito pouco. Então, também, na hora de dar para o necessitado, para o carente, eu vou dar aquilo que é bom para mim. Se para mim é bom o mínimo e eu me contento com muito pouco, eu também vou dar para ele apenas o mínimo e muito pouco. Talvez a pessoa está sendo até verdadeira, talvez ele leva uma vida ascética. Existem algumas pessoas, sabe, que de fato vivem com o mínimo por opção, etc. Mas ele nos diz, assim nos fala o Rebbe, que esse tipo de raciocínio, esse tipo de pensamento em relação à mitzvah de tzedakah não procede e não é correto. O Rebbe diz, em relação a si próprio, a pessoa pode fazer esse balanço, esse inventário pessoal, essas contas, como dizendo, sabe o que? Se para mim isso é supérfluo, isso não é importante, e portanto eu posso abrir mão disso, eu posso me contentar somente com aquilo, etc. Se a pessoa para si e per si quer viver uma vida limitada, apertada, e ele é feliz e contente com isso, tudo bem. Mas em relação ao próximo, ele não pode querer aplicar a mesma regra, a mesma conduta. O Rebbe enfatiza, a Torá nos fala, ame o próximo, como a ti mesmo, mas ame o próximo. Ou seja, quando a pessoa vai fazer algo de bom para o próximo, ele tem que fazer isso com amor, sem restrições e sem limitações. Se você ama o próximo, procure dar a ele tudo o que
ele precisa, o que ele sente que precisa. Mesmo que talvez para você, ao teu olhar, isso pareçam ser coisas supérfluas enfim, acima das necessidades vitais, mas ame o próximo, procure ver o próximo e aquilo que ele sente, aquilo que a ele falta, aquilo que ele sente que necessita, etc., e procure corresponder a isso. Né? Então o Rebbe nos diz que isso é muito importante na hora que a pessoa faça tzedakah, que ele não faça isso de forma mesquinha, que não faça isso com restrições, limitações, ainda mais pensando e racionalizando, se para mim o mínimo é suficiente, então para o outro com certeza pode ser assim, não. A atitude certa, a mentalidade correta é que a pessoa dê tzedakah com a mente aberta, o coração aberto, com a mão aberta, de forma larga, procurando de fato corresponder àquilo que é a necessidade do pobre, do necessitado, de acordo com a visão dele do pobre, não apenas com aquilo que nós podemos querer julgar e avaliar, que para ele isso é suficiente, não. Aquilo que de fato ele sente que precisa procurar fornecer isso para ele.